Olá, galera. Eu sou o Era da Era Palestras e Cursos. Eu vou trazer aqui uma sequência de vídeos. Essa é a parte 1, tratando de trigonometria. Teve alguém que solicitou, faz alguma coisa sobre função seno e função cosseno. Então, para eu chegar à função seno e à função cosseno, vou fazer alguns vídeos, eu vou começar da introdução de alguns elementos que são importantes, mesmo porque vai ajudar essa parte, vai ajudar muita gente. Tá ok? Então, eu vou fazer uma sequência de vídeos voltado para este assunto da trigonometria. Tá? Então, para começar, a gente lembra dessa tabela aqui? A gente vai começar daqui da construção dessa tabelinha notável, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Ok? E a construção desses caras são feitas aqui, especialmente no triângulo equilátero, tá ok? E no triângulo isósceles. Por quê? Porque nesses dois casos eu consigo trabalhar com, né, os 30 graus, o 45 graus e os 60 graus. Tá ok? Então aqui nós temos o triângulo equilátero. Por que é equilátero? Porque tem todas as medidas dos lados iguais, chamado aqui de L, todos eles aqui é L, mas aqui tá L sobre 2, porque tudo isso aqui é L. Mas como eu obtive aqui a altura, e a altura aqui, né, divide esse lado em duas medidas iguais, então cada lado cada partezinha desse aqui é L sobre 2. Ao fazer isto, ao determinar essa altura, a fazer o segmento de altura, e aqui sendo um triângulo retângulo, aqui também dividiu esse ângulo de 60 graus em dois de 30. Por quê? O triângulo equilátero, porque tem os lados iguais e os ângulos internos, todos eles de 60 graus. Mas ao obter a altura, foi dividido em dois de 30 graus. E o que a gente precisa exatamente para estudar nesse triângulo retângulo os ângulos 30 e 60 graus. O 45 é no outro. Aí aqui já foi dada essa medida aqui, esse valor aqui. Como é que foi isso? Ó, vamos lembrar que a altura em função do lado é L raiz de 3 sobre 2, toda vez que eu tiver um triângulo equilátero e a altura eu quero obter. Os ângulos internos são de 60 graus, está aqui, tá certo? E aí a gente vai fazer então os nossos cálculos, tá? Para determinar esses ângulos, o seno e cosseno de 30 e 60 e a tangente de 60. E de 30 também, claro. Tá certo? Mas como é que foi achado isso aqui? Como é que foi determinado? Olha, isso aqui não é um triângulo retângulo, isso é um triângulo retângulo. O lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. E os outros dois são catetos. Então, como é que foi feito para achar essa altura? Como eu quero altura, eu sei que hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos, certo? Mas eu quero altura. Então, a altura é cateto. Nesse caso, a altura é cateto. Então, vai ficar o quê? Hipotenusa ao quadrado, que é L ao quadrado, menos quem? O outro cateto. Por quê? Porque se nós quiséssemos a hipotenusa, seria a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Como a gente quer aqui o cateto, portanto, a hipotenusa menos o outro. E aí a gente tem o quê? A altura ao quadrado vai ser igual a quem? O L ao quadrado, ok? Aqui tudo isso ao quadrado é o quê? L ao quadrado sobre 4 era. Então, a altura ao quadrado vai ser igual aqui. Vai ficar 4 no denominador, lembra que é MMC, nem precisa tanto, né? 4 vezes L ao quadrado é 4L ao quadrado, menos 1L ao quadrado, fica o quê? 3L ao quadrado era, certo? E aí tira a raiz quadrada desse negócio aqui todo, ó, que está do outro lado, que vai ser o quê? L ao quadrado, 3L ao quadrado sobre 4, certo? Então, quanto vai ser aqui a altura? L tira da raiz, fica somente L, L ao quadrado tira da raiz é L. O 3 não extrai a raiz, não dá. E o 2, que é a raiz quadrada de 4, ponto. Está aqui, bonitinho, porque desse altura ser L ao quadrado, L raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, vamos lá?
Vamos lembrar, seno de 30. Eu estou calculando o seno desse ângulo aqui. Tanto faz aqui, né? Seno de 30. Como é que se calcula o seno de um ângulo? É cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto a esse ângulo, quem é? L raiz de 3. Sobre hipotenusa, que é L. Está aqui. Certo? E aí, como é que faz na divisão de fração? Copia a primeira, olha aqui, e multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar 1 sobre L. Aí simplifica, simplifica, deu o quê? 1 sobre 2. Está aqui. Então, o seno de 30 graus é 1 sobre 2. Está aqui na tabela, ó. Olha lá que beleza. Certo? Seno de 30. Agora eu vou para o 30 graus. Seno de 30, ó, cateto oposto. Não é cateto oposto o seno? Seno de 30 é cateto oposto. Quem é esse cateto oposto? Quanto vale? Olha aqui, nós calculamos, está aqui. Então, aqui vai ficar o quê? L raiz de 3 sobre 2 sobre quem era? Sobre hipotenusa, porque é cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é a hipotenusa? L. O que é que faz na divisão mesmo? Copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso é 1 sobre L, certo? Olha lá, simplifica aqui, vai dar raiz de 3 vezes 1, é raiz de 3 sobre quem? Sobre 2 era. Perfeito. E olha só, galera, o seno de 30 é igual? Sim. Perfeitamente. Quando os ângulos são complementares, a soma dá 90 graus, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Por isso que está aqui igualzinho, ó. O 60 mais o 30 dá, né? 90 graus. São sempre iguais o seno e o cosseno. Está aqui na tabela, ó. Olha lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Seno de 30 é igual ao cosseno de 60. E o seno de 60 vai ser igual ao cosseno de 30. Está ali na tabela, não estou mentindo. Certo? Mas não é cateto adjacente sobre hipotenusa? Então, 30 graus. Vamos lá. 30. Cateto adjacente, quem é? O H, que é tudo isso aqui. Sobre hipotenusa. De novo, o que faz? Copia a primeira e multiplica pelo inverso. Simplifica, simplifica, raiz de 3 sobre 2. Mas a gente já sabia por isso. Bom, se os complementares são iguais, então o seno de 30 vai ser o mesmo do que o cosseno de 60. Isso aqui é meio, não precisa calcular, certo? Ok? Está aqui ó, na tabela, ó, não estou mentindo, ó. Olha lá. O seno de 30 e o cosseno de 60 são iguais. Como são iguais, o seno de 60 e o cosseno de 30. Pronto, por isso, tá bom? Bom, tangente é cateto oposto sobre hipotenusa, mas era tangente de um ângulo, não é também o seno sobre cosseno? Perfeito. Você fazer uma coisa ou outra está perfeito. Ok? É a mesma coisa. Então, o cateto oposto a 30 graus. Cateto oposto é L sobre 2. Sobre cateto adjacente, ó. Quem é cateto adjacente? L raiz de 3 sobre 2, que é a altura. Ó. Oposto adjacente. Copia a primeira, multiplica pelo inverso, que você já poderia simplificar aqui, tá bom? Copia a primeira e multiplicou pelo inverso, ó. Tá certo? Simplificou aqui, aqui também simplifica, ó, não dá? Certo? Fica 1 sobre raiz de 3. Tudo isso aqui ficou 1. E aí faz o quê? Racionaliza. Olha só, racionalizar o quê? Multiplicar por uma fração igualzinho o que está aqui no denominador nesse caso. 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 não é raiz de 9? E quem é a raiz de 9? 3. Ou seja, multiplicar uma raiz quadrada por ela mesma dá o radicando como resposta. Ok? Então, a tangente de 30 graus, olha aqui, ó, tangente de 30 graus. A tangente de 60 era, vamos fazer juntos? Opa, vamos fazer juntinho aqui. Tangente de 60. O que é tangente de 60? Eu já tenho como resultado, mas qual é a tangente de 60? Não é cateto oposto? Cateto oposto, sim. Quem é cateto oposto? L raiz de 3 sobre 2. Sobre quem era?
cateto adjacente, ó. 60 cateto adjacente, L sobre 2. Vou fazer mais direto aqui, ó. Tá todo mundo sobre 2, não tá? Simplifica. Simplifica o L com esse L. Faz a conta aí. Dá certinho. Da raiz de 3. Perfeito. Portanto, nós já calculamos seno e cosseno de 30 e de 60, inclusive a tangente. Tá certo? O que falta a gente fazer? Olha lá a tangente de 60. O que a gente faz? Ó, lembra que é esse valor sobre esse, tá? É a mesma coisa. Bom, 45 graus, eu só posso obter isso num triângulo retângulo e isósceles. Por que isósceles? Porque tem os dois catetos, como aqui é de 60 graus, 90, tá? Esses dois catetos são iguais. Isso eu estou aplicando seno e cosseno em um triângulo retângulo, tá? Então, nesse caso de ser retângulo, ele é isósceles porque eu preciso aqui do 45 graus. Tá? Senão, não dá para eu ter um triângulo aqui de 45 graus, um outro de 90 e um outro de quê? Tá certo? Já que a soma é 180. Tá bom? Ei, Eric, como é que obteve esse valor aqui? Obteve esse valor. Vamos lá? Os catetos têm a mesma medida. Ok. L e L, por isso que é isósceles. Os ângulos medem 45 graus. Esses ângulos, claro, que aqui é triângulo retângulo. E a hipotenusa mede L raiz de 2. Mas L, como é que a gente acha esse cara aqui? Esse cara aqui não é hipotenusa, esse lado? Então, como é que se calcula? Hipotenusa ao quadrado é igual a quem? L ao quadrado mais L ao quadrado, não é assim? Então, hipotenusa ao quadrado vai ser quem? 1L mais 1L ao quadrado dá o quê? 2L ao quadrado era. E aí, hipotenusa vai ser o quê? A raiz quadrada de quem? De 2L ao quadrado. Então, a hipotenusa vai ser o quê? L ao quadrado tira a raiz, é L. O 2 não tira a raiz, não dá para tirar exato, acabou ali. Por isso que está L raiz de 2. E aí a gente quer calcular o seno de 45, mas tem que só pode ser iguais aqui, né? Lembrar que seno de 45 é cateto oposto sobre hipotenusa. Ó, cateto oposto sobre hipotenusa. É assim que calcula. Lembra disso? Aí simplifica aqui, vai dar 1 raiz de 2. Racionaliza, raiz de 2, raiz de 2. Então vai ficar 1 raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Tira a raiz quadrada, é 2. Mas aqui também vai ser raiz de 2 sobre 2. Perfeito. Por quê? Ué, o seno e o cosseno de 45 graus, não importa que cateto oposto ou hipotenusa ou adjacente, são iguais, portanto, vão ser iguais. Por isso que está aqui. E vai ser 1 aqui porque eu estou dividindo alguém por ele mesmo. Se eu estou dividindo alguém por ele mesmo, só pode dar 1. Tá certo? Então, com isso, nós fechamos essa partezinha da construção dessa tabela, tá? Que remete aí a uma tabelinha chamada simples, uma tabela simples, tá bom? Tá ok? Que a gente acabou de preencher. Usando quem? Dois tipos de triângulo, o isósceles e o equilátero. O equilátero para obter seno, cosseno e tangente de 30 e 60, e no caso do isósceles para obter o de 45 graus, tá certo? Aí tem aquela brincadeirinha que geralmente o pessoal de cursinho faz, né? Certo? Essa tabelinha simples aqui de 30, 45 e 60. Como é que é? 1, 2, 3, 3, 2, 1, raiz quadrada do numerador, todo mundo sobre 2. Ou, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz quadrada do numerador. Só que raiz de 1 é 1, por isso que não aparece. Tá certo? Ok? Espero que tenha gostado. Essa é a parte 1 de uma sequência. Tá? Vamos para o próximo vídeo, que é a parte 2, que eu vou falar aí de uma trigonometria no ciclo, que é muito bom para a gente estudar algumas coisas. E assim, o outro vídeo 3, que é nessa sequência de trigonometria. Tá bom? Gostou? Deixa lá teus comentários, lá, né, nos comentários, críticas, sugestões. Sentir à vontade, quer pedir alguma coisa, manda por e-mail, tá certo? Alguma coisa de conteúdo, tá certo? E fique à vontade para fazer os pedidos. Não esqueça, se inscreva no meu canal, me ajuda aí, galera. Tá bom? Não conta para ninguém não, me ajuda aí, tá bom?
Ok? Sucesso para vocês e bons estudos. Vai passar no Enem, vai passar no ensino básico, quem está estudando, e quem vai fazer uma faculdade vai passar aí no vestibular. Ok? Até!